para um papo, comentei com vocês há pouco, que ele hoje, na minha opinião, é responsável pelos melhores conteúdos, pelos vídeos necessários das redes sociais e que os puxões de orelha nos papais e nas mamães estão sendo muito bem-vindos. Léo Fraiman junto com a gente. Obrigado, querido, por me receber. Eu que agradeço, é uma honra te receber. Uma Igualmente. honra. Você, assim, já te contando, né, que a equipe toda te adora, a equipe toda tem um bom. grande carinho, respeito, admiração pelo seu trabalho. Não só as mamães, mas eu acho que todo mundo que se preocupa, porque o seu conteúdo é relevante. Que bom, muito feliz de saber isso. Obrigado. A gente escolheu um tema hoje, para contar o tema pro pessoal de casa, eu vou colocar um VT de abertura. Ótimo. E a gente já volta. No começo do mês, o influenciador Felipe Bressanin Pereira, mais conhecido como Felca, compartilhou um vídeo em que expôs a exploração de crianças e adolescentes nas redes sociais. O material, que já conta com mais de 45 milhões de visualizações, mostra os abusos que são cometidos e como até mesmo fotos inocentes que são postadas pelos pais podem acabar sendo utilizadas por pessoas mal intencionadas. Aí fica a dúvida: como lidar com essa situação? Como orientar e proteger as crianças na internet? É o que vamos ver agora no Você Bonita. É isso. O assunto é importantíssimo, mas antes da gente entrar nas suas orientações, nas suas dicas valiosas, eu queria começar o nosso papo te perguntando como a gente faz essa conexão de conseguir um diálogo, o ambiente para o diálogo, Léo, porque para a gente conseguir pôr em prática tudo isso, a gente tem que ser compreendido, né? As crianças, adolescentes têm que compreender todo esse cenário e eu acho que o diálogo é sempre a melhor forma. Mas como dar o primeiro passo para esse diálogo? Bem-vindo. Carol, a gente precisa entender que existe uma diferença muito grande entre ter filho e formar um filho. Ter filho, quase todo mundo quer, mas eu te pergunto, quem é o pai e a mãe hoje que está disposto a formar um ser humano bom para o mundo? Verdade. Essa é a pergunta mais crucial. Porque existem muitas formas de abandono. A tela, os games, a comida, a agenda lotada, não tenho tempo, já pago a escola. Então a primeira pergunta que um pai ou uma mãe tem que se fazer é: eu estou disposto a ser um pai ou uma mãe de verdade, com verdade e para a verdade da vida? Porque a verdade da vida é que crianças precisam de afeto, presença, proteção, segurança, limite. Então, por trás dessas agendas lotadas, por trás dessa medicalização, tá? Tem muita criança hoje dopada, sedada, anestesiada. Nossa. Tem muita criança viciada. Por trás dessa superproteção, sabe o que a gente vê? Vaidade, narcisismo dos pais e mães. A gente fala que a criança hoje não tem limite, a gente nunca teve crianças tão limitadas, que não podem brincar, que não podem errar, que não podem sujar a camiseta na aula de artes, que não pode ter a verdade do professor que diz: você não foi bom na prova, que você não atingiu o desempenho esperado no basquete. Aí o pai e a mãe, ressentido, magoado, mal trabalhado, com a terapia atrasada, com o remedinho não tomado, Narcisista. surtado, cria um filho com umbigolatria. O problema Carol, da vida hoje, umbigolatria. Essa ideia de que o mundo gira em torno do meu umbigo. Esse é um problema sério do nosso país. É verdade. E que está construindo uma tragédia ambulante. Eu te pergunto, na sua infância, você tinha uma amiguinha que falava em autolesão? Você tinha alguma amiguinha que você falava: nossa, fulaninha tem depressão? Não tinha. Você tinha alguma amiguinha que tem déficit de atenção? Não. Então, por trás disso está alimentação errada, sono devastado, vínculos inexistentes, refeições não feitas, lazer totalmente digitalizado, carteirada em professor. Pois é. Pai e mãe que não honram um ao outro, Deus não entra mais em muitos dos lares. Em muito lar você vê bar, mas você não vê altar.
Então, eu estou trazendo aqui essa percepção de que nós estamos nos tornando pessoas ridículas. E é impossível ter o diálogo dessa forma. Nós estamos nos tornando pessoas ridículas. Pai levando filho para a escola, falando mal da esposa, mãe que fica já fazendo reunião via FaceTime, levando o filho para a escola, entuchando a meninada de aula e desprezando a verdade da vida, que nós precisamos de cuidados essenciais para a nossa saúde mental, emocional e espiritual. Então essa é a pergunta número 1 que eu deixo. Quem quer realmente educar? Você quer realmente educar ou você está falando que quer? Você quer realmente ser um pai ou uma mãe ou você está pagando de bonitinho, postando filho, para todo mundo olhar a família perfeitinha que você não tem? Essa é a pergunta 1. Porque se você está educado, se você está disposto a ser um pai ou uma mãe de verdade, você vai pagar o preço. Porque educar dá trabalho, educar cansa. Mas não educar dá mais trabalho e cansa muito mais. É isso que as pessoas não percebem. Concordo. E um vídeo seu recente, você fala da mãe chata. Sim. Né? Um vídeo maravilhoso. Eu fiquei super feliz, porque outro dia meu filho me chamou de chata. E eu achei fantástico. É um elogio que uma criança vai fazer. Eu tinha acabado de assistir o seu que o João fala, sua chata. Sou chata. Sou mesmo, e filho, só tem um jeito de eu ser menos chata, se você for legal. Exatamente. Mães chatas criam filhos legais. Mães legais demais criam filhos chatos, insuportáveis, neuróticos, birrentos, mimados, folgados. E sem limite. Criança que não tem limite. A maior desgraça que você pode dar para uma criança é uma vida sem limite, sem mérito, sem conquista, sem reconhecimento, sem superação. É uma vida desgraçada. Desgraçada. Você não tem graça, você não tem graciosidade, você não tem gratidão, a vida fica ruim. Quer ver uma coisa, Carol? Qual é o teu prato preferido? Ai, puxa vida. Vamos falar um sushi, vai. Sushi. Aí imagina, de repente, uma pessoa que quer te agradar muito te manda um sushi. Delícia. Legal. Aí segundo dia, sushi de novo. Terceiro dia, sushi de novo. Depois de 5 dias de sushi, o que você vai fazer? Não quero sushi. Converse hoje com qualquer professor. Sabe o que a gente vê nas escolas hoje? Criançada assim. Acredito. Adolescente assim. Sem concentração nenhuma, sem foco nenhum e... Blazer. E fora dali, né? Porque a gente vê hoje 2 formas de anestesia nas nossas crianças e adolescentes. O mimo absoluto ou a cobrança exagerada. Entendi. Fora isso, a gente vê crianças o tempo inteiro expostas a uma vida cada vez mais erotizada, sexualizada, skincare para criança, saltinho para menina de 7 anos, o menino de 8 anos já preocupado com cabelo, vaidade, tá? Essa adultização, essa erotização, esse narcisismo, né? E por outro lado, você vê que é um abandono absoluto na tela. É tão horrível. Criança que não dorme, criança que não senta na mesa para refeição ou senta com aqueles fones. Por quê? Porque a mãe não quer ser chata. E mães legais demais criam filhos insuportáveis. É aquela mãe que vai brigar com o zelador, em vez de dizer obrigado por fazer o trabalho que eu não fiz. Que vai dar carteirada no professor, em vez de dizer obrigada por ensinar o meu filho a verdade da vida, que a vida tem mérito. Carol, você vai levar o João no dentista. Você não quer o 8º melhor dentista da cidade, você quer o melhor que teu bolso puder pagar. Então por que o meu filho tirou 8º na corrida e tem que ganhar medalha? Isso é troféu de gelo. Isso é uma mentira. Isso não se sustenta. Isso é uma atitude canalha. Está errado. E sabe o que eu acho interessante que a gente coloque também, até antes de entrar, a gente vai falar de todas as dicas aí da questão das redes sociais, mas esse tipo de cobrança que você colocou, do quanto às vezes a gente não consegue perceber qual é de fato o talento que a nossa criança tem. E que a gente tem que deixar aquilo ainda melhor, porque ela vai sofrer menos e não se comparar ao talento do outro, que é o número 1 muitas vezes na escola, e você fala, puxa vida, mas não tem problema o meu filho não ser o número 1. Né? Então, eu acho que esse tipo de visão até dos pais e de equilíbrio, de saber identificar de fato onde está o ponto que aquela criança faz muito bem, né? E colocar aquilo para ficar cada vez melhor. E tá tudo bem que o outro ponto que aquele melhor amigo tem, ela não tem. Carol, tem um jeito muito fácil da gente ajudar uma criança a desenvolver seus talentos.
É só não encher muito a paciência dela, que ela naturalmente ela vai encontrar o caminho dela. Howard Gardner, um pesquisador de Harvard, mostrou que nós temos 9 tipos de inteligência. Tá. Você tem a corporal, sinestésica, linguística, interpessoal, naturalística, humanística, lógico-matemática, espacial. Nós temos 9 e recentemente nós falamos da inteligência espiritual, da gratidão, da transcendência. Então, a gente tem 10 tipos de inteligências. É deixar a criança ter o tempo livre. Por que ela precisa ter o tempo livre? Para brincar, para se divertir. Justamente para isso, para se conhecer. Por que ela não pode estar na tela direto? Para ela desenvolver também habilidade corporal, habilidade manual. Por que ela precisa ter tempo para explorar o mundo? Para ver, será que meu mundo é natureza? Será que meu mundo é animal de estimação? Para não encaixar a criança naquilo que o meu ego mal trabalhado, naquilo que a minha terapia atrasada, né? Então, eu não fui tenista, meu filho tem que ser tenista. Eu não realizei isso, minha filha tem que compensar. Eu quero ter um filho médico porque eu acho chique. E aí eu compro a vaga. Terrível. Entende? Nossa. Aí você pergunta para esse pai, escuta, você operaria a tua esposa num médico que comprou a vaga nessa mesma faculdade? Não. Você percebe aí entra a canalice? E é todo um discurso, enfim, hipócrita também, que está por trás de um monte de coisa, Sim, né, Léo? Exato. Vamos pro nosso papo. Eu sei que tá bombando. Glaucia já me sinalizou que estão mandando muitas mensagens nas redes sociais. Ele está com a gente hoje. Léo Freiman, bem-vindo. Deixamos pão de queijo para você. Obrigado. Pão de queijo vegano. Olá. Receita bem especial. Depois você experimenta mesmo, fica à vontade, Maravilha. viu? Léo, a gente escolheu um tema aqui, enfim, fique à vontade mesmo. Que é um tema que a gente viveu essa semana, a gente colocou o nosso VT de abertura, do quanto a gente precisa expor as situações que estão acontecendo nas redes. E, de fato, a gente gostaria muito de ouvir as suas orientações, porque como mãe, e eu acredito que meu público também pensa assim, e eu recebo mensagens assim das minhas seguidoras, Carol, eu tô meio perdida, eu me sinto perdida, por onde eu começo, o que eu, né? Como é que eu entro nesse assunto? O que a gente deve fazer? Porque as crianças, elas às vezes não querem dar atenção, a gente não sabe se colocar. E é assim às vezes que a gente se sente. Porque no fundo, Léo, no final, bons pais só querem acertar, só querem conseguir, né? E aí a gente entra nessa fase, eu costumo dizer que a gente se prepara, quando a gente engravida, descobre uma gestação, que a gente se prepara para ter um bebê. E a gente não se prepara para esse bebê crescer, não é? A gente lê livro, como vai botar para dormir, o que pode, o que não pode. Se vai chorar à noite, o que a gente faz? Se põe na cama... Ajuda a sobreviver, né? É isso. Sobreviver. Depois viver, o que é resto, isso, né? E aí? Vamos lá. A gente vive hoje, como você falou, uma enxurrada de informações e narrativas. Então, se a gente conseguir fugir das narrativas alopradas, tá? De eu tenho que fazer meu filho feliz o tempo todo, meu filho não pode se frustrar, eu tenho que ter o filho mais popular do mundo, eu tenho que ter a filha mais linda, eu tenho que conseguir acelerar o desenvolvimento do meu filho. Isso tudo são mentiras. Então agora vamos ir para aquilo que é importante uma criança ter. Carol, uma criança precisa de uma certa rotina. Todos nós precisamos, né? A natureza, primavera, verão, outono, inverno. Precisa ter uma certa rotina na casa. E a gente vem perdendo uma das rotinas mais importantes, que são as refeições. Existe uma relação muito próxima entre a quantidade de refeições que uma família faz junto e a saúde mental de uma criança e de um adolescente. Sabia disso? A gente não pode abrir mão disso. Posso imaginar. Que seja 2 vezes na semana. Momento de estar junto. Veja, é a Santa Ceia. Tem muitas afirmações, até bíblicas, sobre a importância desse momento do conversar, versar junto, criar uma versão do nós. Isso é uma coisa muito importante. Um cuidado essencial com o sono, como a gente falou, né? Um sono sem tela, um sono sem filme de terror ou agitação ou noticiário antes, um sono em que tenha antes uma oração, ou um momento de gratidão, ou um momento assim de presença, de carinho. Esse momento de se despedir do dia é muito importante. Quer ver outro cuidado essencial? Higiene. Carol, a gente vê hoje na escola criança com tártaro,
Criança com cabelo todo oleoso, de 2, 3 dias sem banho. Criança que vem para a escola sem escovar o dente, sem ter o asseio. Então é isso, essa vida gulosa que a gente tem, né? Acelerada, eu quero tudo, eu quero sair de casa maravilhosa, eu já quero sair de casa fazendo o curso de network para chegar na reunião. Dá até... A vida boa é aquela vida em que a gente entende que menos é mais. Sabe? Às vezes vale mais a pena, acorda 20 minutos antes, toma um café da manhã com teu filho, meu. Que seja quartas e sextas, que seja terça e quinta. Faz o lanche, ou com ou para o seu filho, dependendo da idade. Porque esse momento do minha mãe fez o meu lanche. Claro, você pode dar o cartão, é mais prático, mas qual é o custo da praticidade? Quer ver? Eu vou te dar um exemplo simples que explica muito esse conceito do custo da praticidade. Suco de caixinha versus suco natural. Natural dá trabalho, suja, é mais caro. Mas no médio prazo, qual é mais saudável? O suco de caixinha que tem 20% de fruta ou o outro? Natural sempre. Tem uma pergunta, então, Carol, que deve estar por trás de todas as decisões dos pais e mães. Isso é verdadeiramente bom para a saúde, ou para a civilidade, ou para a vida escolar? Porque isso ajuda muito. E existe uma sabedoria. Pode me trazer qualquer pergunta de mãe, qualquer dilema que você tenha. Fazer RG falso. Isso é verdadeiramente bom para a formação moral do meu filho? Entende? Brigar com o professor, exigir uma coisa descabida. Isso é verdadeiramente bom para a vida escolar do meu filho? A resposta vem automaticamente. Então, se você tiver a transcendência do teu ego, do teu umbigo, e pensar assim, peraí, deixa eu pensar no bem do João, você vai ver que resolve muitos dos seus dilemas, eu te garanto. Olha que maravilhoso. Essa pergunta, isso é verdadeiramente bom. Quer ver outra pergunta mágica? O que Deus espera de mim neste momento? Você está em dúvida. Gente... Né? Então, de repente, teu filho... O João tem o quê? 12? 12. Fiz minha lição de casa. Aí o João quer ir para uma festinha na casa dos amigos, em que só vai ter lá 15 adolescentes, e aí o amiguinho já falou que ele vai levar aquela vodka azul. E a outra amiguinha vai levar um gin que a mãe trouxe da Croácia. E aí teu filho quer ir nessa ocasião. E aí, óbvio e ululante, adoro essa expressão, que o teu coração vai querer deixar, porque você não quer ver o João triste. E é óbvio que ele vai te argumentar e dizer assim, mas todo mundo vai, mas nenhuma mãe se importa. Você é chata. E é nessa hora que você tem que fazer uma oração. Isso, ir numa festa sem adulto, que tem álcool, é verdadeiramente bom para o meu filho? Eu me curvar ao meu cansaço, a minha preguiça, a minha vaidade de não querer ver meu filho ter cara feia, é bom para o meu filho? Deus ficaria orgulhoso, não sei se você acredita em Deus, se é religiosa há pouco, sei lá. Muito. Quando eu vou em palestra, eu falo, quem acredita em Deus? Todo mundo. Mas quem pratica a crença em Deus? Sim. Entende? Independente da fé. Pode ser Deus judeu, católico, adventista. Não interessa. Deus nos quer saudáveis. Sim ou não? Sem dúvida. É saudável uma criança de 12 anos beber álcool? Não é. É saudável uma criança fumar cigarro eletrônico? Não é. É saudável uma criança dormir com a tela na cama? Não é. Sejamos corajosos e inteligentes para responder. Generosos. Uma das maiores generosidades de uma mãe chata é dar à criança o direito de não ter. Sem dúvida. Dar à criança o direito de esperar. Dar à criança o direito de, puxa, caiu, pegue. Agora, que mãe que faz isso hoje? Outro dia eu vi no aeroporto, cara, uma cena que me deixou assim... Uma filha estava sentada no colinho do pai, devia ter 4, 5 aninhos. Pegou a bala, jogou no chão o papel. Aí ela foi escorregando para pegar o papel. O que o pai falou? Não pega a coisa do chão. Que ela jogou! Senhor. Você entende? É esse mundo que a gente está. É pai que
Vê o filho jogando bola, quebra aquele desgraçado, vai lá, mata isso... aquele, chuta ele. Nossa. Pai que vai no meio do jogo para brigar com o menino que fez a falta no filho. Isso é para acabar comigo. Isso é uma coisa aloprada. Crianças falando, adultos falando com as crianças dessa... Tá errado. Muito. Mas aí fala, isso é bom pro filho? Não, isso é vaidade. É o que eu falo, é terapia atrasada. É homem que não tem vergonha na cara. Entende? A gente que cresceu e está emocionalmente na 5ª série. Uma vez mostraram pro meu filho, agora você me fez lembrar dessa história, ele joga futebol. O dedo do meio da torcida, uma adulta, mostrou o dedo do meio para ele. No meio, assim, aquilo desestabilizou de uma forma, eu não vou contar o que ele fez, mas porque não é esse o caso, mas o que você está trazendo é muito mais comum do que as pessoas imaginam. Muito, né? Essa forma dos adultos quererem lidar diretamente com os filhos dos outros, fazerem isso. E xingarem. E aí as nossas crianças estão crescendo dessa forma. E aí, se algum pai tentar, então, intervir e falar, por que você está falando assim? Aí você cria... escala. Isso quando é o pai e a mãe querendo estar no campo para bater no amigo que fez a falta. E aí você fala, tá fazendo isso pelo filho? Óbvio que não. É canalice de adulto mal resolvido com terapia atrasada. Vamos pôr os pingos nos is. Você está devastando a moralidade do seu filho. Aí não adianta falar depois de corrupção, disso, daquilo, se você está corrompendo a moralidade, a ética, a espiritualidade do seu próprio filho. Sem dúvida. É bizarro, né, Carol? E a gente tem que falar disso. A gente vai ficando, né? A gente tem que tomar vergonha na nossa cara de fazer vindo essas coisas. Né, uma coisa interna, assim, que a gente vai querendo resolver. Por isso que o Léo está aqui maravilhoso, com sempre o seu olhar para a gente expandir, para a gente abrir. Então, quem estava se sentindo um pouco perdido, agora já está encontrando aí um norte. De volta com o nosso Você Bonita, recebendo o Léo Freiman com a gente. Um monte de pergunta nas redes sociais. Deixamos uma para você analisar, então, a vivência, né? Dessa mãe. A Mi conta, então, do filho de uma vizinha que realmente não tinha limites, né? Que ela disse, ele não preparou ele para a vida e hoje, com 19 anos, ele tá lá, meio largado, né? A gente nota que é isso que ela quer dizer. E isso é mais comum do que a gente imagina, né, Léo? Muito mais. E quando há um adolescente viciado na tela, no joguinho, a gente sempre tem que entender o seguinte: todo vício revela uma falta. Por que eu como demais? Por que eu jogo demais? Por que eu gasto demais? Tem alguma falta, não fui visto, não confio em mim, não consigo me relacionar com pessoas. Então a gente precisa entender duas coisas do vício. Nunca um vício é do nada. Tem uma história esse vício. Ou de abandono, o casal brigou, o menino viu a mãe fazendo alguma coisa ruim, ou o pai se decepcionou com a vida, ou bullying, houve algo. A gente não pode tratar o viciado como um canalha, como um cafajeste, como uma pessoa errada. Entende? O comportamento do vício, ele pode, inclusive, ser tratado. Mas começa com o pai e ou a mãe indo para um tratamento. Sim. Porque se você coloca só o filho como se fosse, quebrei meu relógio, manda no relojoeiro, não. Às vezes quebrou porque eu usei totalmente errado. Entende? Então, 99% dos casos de pacientes que eu recebo no consultório, o trabalho tem que começar com o pai e a mãe. Porque esse menino é uma vítima de um abandono, é uma vítima de um lar que passou algum trauma, é uma vítima de um casal que se tornou de alguma forma tóxico um para o outro, ou de um pai que precisou trabalhar demais, às vezes a mãe também não tinha tempo, porque era pôr dinheiro em casa. Por isso que a gente não julga as pessoas, a gente julga comportamentos. Entendi. Mas se não tiver pelo menos um adulto da família que vá se trabalhar e vá criar novas rotinas e vá se fortalecer, você não tira o vício de tela. Porque é muito difícil só tratar o filho. Agora, a boa notícia tem cura. Tem cura.
tem a psicoterapia comportamental cognitiva, em alguns casos o medicamento ansiolítico para diminuir a ansiedade, a ânsia do ter que jogar, né? O trabalho de orientação de novas rotinas, tá? Então, tem jeitos. Tem jeito. Atividade física. Atividade física, tem um monte de coisas para fazer. A gente nunca, é o que eu sempre falo, a gente nunca deve desistir. É isso. Não tem caso perdido. O que acontece é que, já fui em 2 psicólogos, não resolveu. Tá bom, vou no 3º, vou no 4º, vou no 5º. Muitas vezes o milagre está logo ali no próximo passo para você não desistir. Então, Mi, que sua vizinha não desista do filho. E tem mais pergunta. Oba! Olha lá. Obrigada, Ruvinho. Um beijo para você. Eu, como educador, tenho percebido que os pais transferem para a escola a base da educação. O que você pensa a respeito disso? Sensacional essa pergunta. Que educação os pais, não é verdade? Existe hoje uma certa terceirização, sabe? Eu não tenho tempo, eu já pago a escola, eu não quero que meu filho sofra, eu não pago escola para meu filho voltar tristinho. Quem você pensa que é para meu filho ter que arrumar brinquedoteca? Ah, minha filha voltou com a blusa suja. Então, assim, existe uma não compreensão de muitos pais e mães sobre o que é a educação, tá? Então, eu vejo que aí tem uma responsabilidade da escola, na hora da rematrícula, deixar claro o que é o dever e o que é o direito da escola. Porque muito pai e mãe acabou acreditando nessa coisa de que eu pago, eu tenho razão. Ora, você vai numa pizzaria, eu quero hambúrguer. Não, mas que pizzaria, mas eu quero hambúrguer. Você está pagando o avião. Ah, mas eu quero embarcar com a minha prancha de surf. Não, mas eu estou pagando. Então, esta carteirada é descabida. Mas aí é trabalho do diretor escolar proteger seus professores disso. O professor tem que sair da rede social de escola, de grupo de WhatsApp, não tem que ficar tomando xingo de pai e mãe. O professor tem que ser uma autoridade máxima. Se o professor pediu para fazer o trabalho de caneta verde até às 12h53, até às 12h53, caneta verde, acabou. Essa é a regra. Enquanto a gente não honrar professor, a gente vai continuar desonrando os nossos alunos e o futuro deles. É verdade. Porque o respeito ao professor de hoje, Carol, é o respeito ao meu sócio de amanhã, é o respeito ao meu cliente de amanhã. Né? Eu sou psicólogo, imagina se eu vou na minha sala de espera e falo, não quero te atender, você tem depressão, você é meio baixo astral. Ah, você tem ansiedade? Não, você é muito agitado. Ih, você tem toque, você vai falar 5 vezes a mesma coisa. Eu vou escolher meus pacientes? Não, eu trabalho com seres humanos. Imagina um engenheiro que fala assim, esse terreno é inclinado demais, nossa, vai dar muito trabalho. A gente não escolhe a vida, a gente escolhe a nossa resposta frente à vida. E é isso que os pais e mães têm que entender. Que a gente tem que perceber, Carol, vê se você concorda comigo, o mundo daqui para frente vai ficar mais desafiador, mais competitivo, mais complexo, mais exigente, mais acelerado. Concorda? 100%. Então, se uma criança não tiver asas para voar, não for voar alto com o seu projeto de vida, se tornar uma águia, se ela se tornar um periquito numa gaiola dourada de mimo, de superproteção, você está destruindo a chance dessa criança, 1, ser feliz, 2, ter relevância, 3, ter boas conexões, 4, conseguir trabalhar. Verdade. Aí o periquito vai murchando e aí você fala assim, nossa, eu dei tudo, meu filho não quer nada com nada. Então, valores, limites, educação, perseverança, higiene, recato, alimentação, rotina e reforço à rotina do estudo é trabalho de pai e mãe. Ponto final. É isso, é pai e mãe. Gente, eu não acredito, Glaucia. Tem 40 segundos. Léo, já está mais que convidado para voltar. A diretora falando aqui, ai meu Deus, maravilhoso, maravilhoso. Só chamar, tô dentro. Que papo incrível, que Obrigado, delícia que é te ouvir. E olha, não poderia terminar sem dizer uma frase que eu falo sempre, que eu vou falar aqui olhando para você, minha amiga. Educar dá trabalho, mas não educar vai dar muito mais. É isso. Porque no fim do dia, a maior medida de felicidade de uma mãe, de um pai, é o orgulho da pessoa que você é. Se faça essa pergunta quando você tiver um dilema. Isso é verdadeiramente bom para o futuro do meu filho? É isso. @LeoFraimoOficial. @LeoFraimoOficial. Lá nas redes sociais. Até breve. Um beijo. Obrigada. Muito obrigada.